E se o país mais poderoso do mundo simplesmente deixasse de funcionar? Aeroportos entram em caos, contas bancárias zeram e agências federais ficam às escuras. Não por causa de guerra, nem por causa de hackers, mas por algo muito mais estranho. No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos o que ocorre quando o governo dos Estados Unidos da América entra em shutdown. Quando o governo trava, não só os políticos em Washington sentem os efeitos, milhões de pessoas ficam presas no fogo cruzado de repente. Parece dramático e muitos só percebem a presença dos gastos federais no dia a dia quando eles cessam. A princípio, as coisas podem parecer normais. Cheques da Previdência, benefícios do Medicare e veteranos continuam sendo pagos, assim como os juros da dívida dos Estados Unidos da América. Isso ocorre porque esses programas têm proteção legal e não precisam da aprovação anual do Congresso. Mas quem mantém esses sistemas funcionando some de repente. O escritório local da Previdência Social pode fechar ou oferecer serviço limitado. Atualizar benefícios, mudar endereço ou resolver problemas pode levar semanas. Nos bastidores, reguladores federais que protegem seu dinheiro são mandados para casa. Na Comissão de Valores Mobiliários, 91% dos funcionários estão de licença não remunerada, sobrando apenas uma equipe mínima para monitorar Wall Street. Isso significa que novas ofertas de ações são adiadas, investigações sobre fraudes são suspensas e a supervisão de mercados bilionários praticamente não existe. A Comissão de Valores Mobiliários alerta os funcionários para não se voluntariarem nas paralisações, pois isso violaria a lei de antideficiência. Mesmo quem quer trabalhar de graça não pode legalmente. E se você está planejando voar durante uma paralisação do governo, é melhor se preparar. Aeroportos viram rapidamente caos, pois controladores de tráfego aéreo sem pagamento trabalham em turnos duplos. Muitos ligam dizendo estar doentes e em algumas áreas o número de funcionários cai. 50%. Com poucos controladores, a FAA reduz decolagens e pousos, causando cancelamentos e atrasos em cadeia. Mais de 11 mil funcionários da FAA podem ser dispensados, incluindo os inspetores normalmente responsáveis pela segurança das aeronaves. Milhares de voos são cancelados ou atrasados não pelo clima, mas pela política. Com agentes da Transportation Security Administration sem salário, filas nos aeroportos duram horas e você pode perder o voo. O impacto na saúde e segurança é alarmante. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos coloca quase metade de seus funcionários em licença não remunerada durante uma paralisação. A administração de alimentos e medicamentos mantém funções essenciais como lidar com surtos, responder a emergências e inspecionar importações. Com poucos funcionários, algumas coisas acabam passando despercebidas. Inspeções de rotina são adiadas, a aprovação de novos medicamentos para e a vigilância de doenças fica irregular. Os centros de controle de doenças ainda podem monitorar grandes surtos, mas suas comunicações são lentas e as pesquisas nos Institutos Nacionais de Saúde são adiadas. Isso é uma péssima notícia caso os Estados Unidos queiram se preparar para a próxima pandemia. Mas os efeitos colaterais vão além de Washington, paralisando escritórios federais que mantêm os Estados Unidos da América funcionando. Pedidos de passaporte e visto ficam parados, empréstimos para pequenas empresas e auxílio federal para moradia são adiados. Estudantes esperando auxílio financeiro ou empréstimos ficam em limbo. Até licenças ambientais e projetos de infraestrutura param totalmente. Assinaturas ausentes ou formulários não processados fazem pessoas perderem tempo, dinheiro e oportunidades. Para o americano comum, os efeitos de uma paralisação começam como incômodos, como filas mais longas nos aeroportos, atraso na entrega de passaportes e pagamentos atrasados. Mas isso pode virar algo bem mais sério rapidamente. Quanto mais tempo uma paralisação durar, mais as pessoas perceberão quantos serviços dependem de um governo federal funcionando. Essa é a parte frustrante. Não se trata de desastre natural, ataque cibernético ou atentado terrorista. É causado pelas próprias pessoas que os americanos escolhem para representá-los. Quando o governo para, a dor sentida não é distribuída igualmente. Para os mais ricos, a paralisação é só um incômodo, mas para quem depende dos programas do governo, pode causar o colapso de toda a vida. Muitos empréstimos habitacionais e programas de compra de casas do governo federal dependem de agências federais para operar.
Com a expiração da autorização orçamentária, novas aprovações param, custos de fechamento são adiados e alguns negócios desmoronam. Uma família com hipoteca garantida pelo governo vê sua casa dos sonhos ameaçada. Os programas de assistência alimentar são essenciais para uma média de 417 milhões de pessoas por mês, ou 123% dos residentes dos Estados Unidos da América. Programas como o Supplemental Nutrition Assistance Program, antes chamado Vale Refeição, costumam ser financiados antecipadamente, permitindo pagamentos dos benefícios por um tempo. Mas os governos estaduais dependem de instruções e arquivos federais para liberá-los. Se as informações chegarem atrasadas, os estados podem perder prazos. Isso resulta em pagamentos atrasados ou suspensos, fazendo as famílias correrem para garantir comida. Tem também o Women, Infants and Children, programa de suplementação nutricional para mulheres, bebês e crianças. Diferente do Supplemental Nutrition Assistance Program, o Women, Infants and Children é um programa discricionário e depende de dotações anuais. Isso o deixa especialmente vulnerável a uma paralisação do governo. Em paralisações anteriores, o Women, Infants and Children conseguiu permanecer aberto por um tempo utilizando fundos remanescentes ou reservas estaduais. Mas com uma paralisação no início do ano fiscal, em outubro de 2025, os estados geralmente ainda não receberam novos recursos. Se a paralisação durar mais de 2 semanas, o Women, Infants and Children pode ficar sem recursos e suspender ou cortar benefícios. A questão é: como representantes eleitos dormem sabendo que suas decisões tiram comida de grávidas e crianças? A saúde é outro campo onde os mais vulneráveis sofrem de forma desproporcional. O Medicaid e o Medicare continuam legalmente autorizados e em funcionamento, mas a mecânica por trás deles não sai ilesa. A falta de pessoal, funções de inscrição congeladas, atrasos no processamento de solicitações e cancelamentos de consultas começam a se acumular. Serviços sociais, gestão de casos e trabalho de campo que assistem idosos e pessoas de baixa renda podem nem estar operando. Quem depende de centros de saúde comunitários ou clínicas federais pode enfrentar menos funcionários ou horários reduzidos, já que as bolsas que os financiam não foram renovadas. E então há as famílias militares. Os membros das Forças Armadas devem se apresentar e proteger o país, mas não estão necessariamente sendo pagos. Isso é um grande problema para soldados, marinheiros e pilotos, com uma família dependendo do salário deles. Se o Congresso não aprovar financiamento emergencial, o pagamento deles pode atrasar ou não ser feito, deixando famílias militares em situação financeira incerta. Além disso, a resposta a desastres e proteções habitacionais também são impactadas. O Programa Nacional de Seguro contra Inundações pode ser suspenso, atrasando a aprovação de hipotecas em propriedades que exigem cobertura federal contra enchentes. O socorro emergencial em desastres é considerado essencial e mantido, mas as demais funções das agências de desastres não são. Se uma grande tempestade ocorrer, programas de limpeza, reconstrução ou subsídios podem ficar sem recursos. Se a paralisação durar muito, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências pode ficar sem fundos para outras atividades, além da resposta imediata. Isso pode causar sofrimento a quem ainda não se recuperou de um desastre natural anterior. Vamos mudar nosso foco para os próprios funcionários federais, quem é considerado essencial e quem pode ter o emprego cortado. Quando o governo fecha, um paradoxo brutal entra em ação. Milhares de funcionários federais são obrigados a trabalhar sem receber salário. Pode parecer ilegal, mas essa é a realidade de trabalhar para o governo dos Estados Unidos. Agências federais devem classificar funcionários como essenciais ou não essenciais durante paralisações. Só os essenciais continuam trabalhando. Funcionários não essenciais são temporariamente colocados em licença não remunerada. O mais louco é que nem os trabalhadores essenciais recebem salário na paralisação. De acordo com a Lei de Tratamento Justo dos Empregados do governo de 2019, os trabalhadores federais, sejam dispensados ou obrigados a continuar trabalhando, têm garantia de pagamento retroativo assim que o financiamento for restabelecido. Enquanto isso não acontece, muitos usam crédito, adiam contas ou fazem empréstimos para sobreviver, esperando que o impasse em Washington acabe antes que o dinheiro termine. Entre os mais visíveis e estressados sem pagamento estão controladores de tráfego aéreo, agentes da Transportation Security Administration e equipe de segurança dos aeroportos.
Esses empregos são vitais para a segurança nacional, mas não recebem financiamento contínuo em caso de paralisação do governo. Controladores mantêm o tráfego aéreo e agentes da Transportation Security Administration fazem triagem de passageiros, mesmo sem receber pagamento. Muitos já fazem turnos duplos e sofrem fadiga o ano todo, e alguns aeroportos já enfrentam faltas logo no início da paralisação. As autoridades de transporte alertam que faltar ao trabalho, mesmo em protesto, pode levar à demissão. Não é exatamente reconfortante perceber que a segurança do seu voo depende de pessoas trabalhando em turnos duplos de graça. A mesma história se repete nas fronteiras do país. Agentes da alfândega, serviço de imigração e controle de alfândega. Patrulha de fronteira e maioria do Departamento de Segurança Interna são considerados essenciais. Eles têm que continuar trabalhando durante a paralisação. De acordo com o plano de contingência do Departamento de Segurança Interna, cerca de 95% dos quase 272 mil funcionários continuam trabalhando durante uma paralisação, porque suas funções são proteger vidas e propriedades. O Departamento de Justiça atua de forma semelhante. Aproximadamente 90% da força de trabalho, incluindo agentes do FBI e funcionários da Drug Enforcement Administration, seguem trabalhando sem salários. Esses agentes, detetives e promotores seguem combatendo o crime e protegendo o país, enquanto discretamente se preocupam com aluguel e compras. Na área da saúde, o impacto é igualmente complicado. Hospitais federais, como os do Departamento de Assuntos de Veteranos, e do Serviço de Saúde Indígena, costumam manter cuidados críticos, mas suas equipes ainda sentem a pressão. Enfermeiros, médicos e prestadores de telesaúde contratados pelo governo federal não têm garantia de pagamento retroativo, pois não estão incluídos nas proteções da folha de pagamento. Isso significa que o atendimento essencial continua, mas com equipes reduzidas, serviços atrasados e profissionais se perguntando quando ou se serão compensados. Enquanto isso, outros funcionários federais que mantêm o país funcionando também ficam em limbo. Meteorologistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, especialistas em cibersegurança e analistas de inteligência continuam trabalhando porque tempestades, hackers e ameaças à segurança nacional não tiram férias políticas. Para quem ainda trabalha, a paralisação vai além do salário. É algo muito pessoal. Ficar sem pagamento é adiar hipoteca e cartão, pedir empréstimo ou usar economias. Mas além do impacto financeiro, é um golpe no moral. Funcionários federais dedicam suas vidas a missões maiores, como proteger parques nacionais, alertar sobre condições climáticas adversas ou garantir a segurança nacional. Uma paralisação diz a eles, de forma clara, que o trabalho deles não importa o suficiente para receber financiamento. Vale destacar que, durante uma paralisação, não só os salários deixam de ser pagos, mas também o financiamento de pesquisas vitais é interrompido. A ciência financiada pelo governo federal não para calmamente quando o financiamento é suspenso numa paralisação. Frequentemente, ela morre durante um experimento, colocando meses ou anos de trabalho em risco. A maioria das funções de concessão de bolsas, revisão ou supervisão regulatória são classificadas como não essenciais. E no passado, paralisações causaram cancelamento de horários em laboratórios nacionais, fechamento de locais de pesquisa em terras federais e atrasos em colaborações internacionais e renovações contratuais. No Instituto Nacional de Saúde, a paralisação é especialmente forte. Cerca de um quarto da equipe do Instituto Nacional de Saúde segue ativa durante uma paralisação, focando no atendimento crítico nos centros clínicos do Instituto Nacional de Saúde ou operações essenciais das instalações. As operações de pesquisa básica fora desses pilares críticos são suspensas. Nenhum novo ensaio clínico pode começar. Revisões por pares, reuniões do Conselho Consultivo e novas concessões externas estão suspensas. Universidades e instituições de pesquisa sentem o congelamento imediatamente durante uma paralisação. Muitas dependem da comunicação com agências federais para gerenciar bolsas, sacar fundos e relatar progresso durante paralisações. Com os responsáveis afastados, linhas ficam fora do ar e pesquisadores não obtêm respostas importantes. No campo, o dano é realmente visível. Estudos ambientais que coletam dados de florestas ou rios podem ser obrigados a interromper as atividades no meio da temporada. Experimentos em terras federais ou estações climáticas exigem equipe, energia e permissões,
muitas das quais se perderão em uma paralisação. O fechamento de locais nacionais de pesquisa pode quebrar a continuidade em conjuntos de dados de longo prazo. E então há o problema mais preocupante. Pesquisas sobre vírus emergentes e vacinas chegam a uma paralisação. Medidas para evitar a próxima pandemia podem ser muito retardadas, fazendo com que descobertas que salvariam milhões cheguem tarde demais. Ou imagine se um estudo de pesquisa financiado pelo governo federal estivesse prestes a encontrar uma cura para o câncer, só para ter seu trabalho interrompido porque políticos em Washington, Distrito de Colômbia, estavam ocupados discutindo e sendo mesquinhos. E tem também a economia. Isso é algo com que até os políticos se importam. O que acontece com o progresso econômico dos Estados Unidos da América quando o governo fecha? Fechamentos longos corroem a confiança do consumidor, afetam cadeias de suprimentos, travam investimentos empresariais e desaceleram o produto interno bruto. Vamos mostrar como isso acontece ao vivo. Primeiro, os sistemas invisíveis de checagem e equilíbrio nas empresas começam a falhar. Com inspeções mais lentas ou suspensas, há atrasos na aprovação de remessas, maior risco de alimentos inseguros e interrupções na cadeia de suprimentos. Restaurantes que compram produtos de outros estados podem passar semanas sem saber se a remessa será aprovada na inspeção. Pequenos produtores e exportadores de alimentos acabam em um limbo regulatório. Há também crédito essencial para pequenas empresas, startups e negócios locais. Vários empréstimos para pequenas empresas contam com apoio federal, garantias ou processamento por agências. Isso pode paralisar nosso pessoal afastado. Com equipe reduzida ou ausente, aprovações de empréstimos são congeladas. Empreendedores que esperam capital para abrir loja, ampliar estoque ou contratar funcionários não conseguem avançar. Durante uma paralisação, o plano do Departamento do Trabalho prevê que só cerca de 1/4 dos seus 13 mil funcionários siga trabalhando. Enquanto isso, o Departamento de Estatísticas do Trabalho, fundamental para monitorar desemprego, salários e preços, ficaria quase paralisado. Só o comissário interino, entre cerca de 2 mil funcionários do Departamento de Estatísticas do Trabalho, continuaria trabalhando. Isso significa que divulgações programadas de dados econômicos, como o Índice de Preços ao Consumidor, ou Índice de Preços ao Consumidor, ou os relatórios mensais de empregos, seriam adiadas ou suspensas completamente. O atraso do Índice de Preços ao Consumidor em outubro pode afetar o ajuste do custo de vida da Previdência Social e dificultar benefícios para milhões. O Goldman Sachs estima que cada semana de licença federal diminui o crescimento anual do Produto Interno Bruto Real em 0,15 ponto percentual. Incluindo efeitos no setor privado, a perda pode atingir 0,2 pontos percentuais por semana. Se a paralisação se estender, os efeitos em cadeia do adiamento dos gastos públicos, investimentos parados e queda da confiança do consumidor se acumulam rapidamente. Outros economistas estão ainda mais preocupados. Cada semana de paralisação reduz o produto interno bruto em 0,1 ponto percentual, embora muitos trabalhadores licenciados recebam pagamento retroativo. A ameaça de demissões e perdas de empregos em certos setores pode enfraquecer o consumo. Má notícia para negócios que dependem de receita estável, como a história mostra. O Escritório de Orçamento do Congresso constatou que o fechamento parcial de 35 dias entre 2018 e 2019 reduziu o produto interno bruto do quarto trimestre em 0,1%, cerca de 3 bilhões de dólares. A desaceleração seguiu no início de 2019, reduzindo mais 0,2%, cerca de 8 bilhões de dólares da economia. Apesar da recuperação, o Escritório de Orçamento do Congresso estimou uma perda permanente de cerca de 3 bilhões de dólares em produção. Além do produto interno bruto, há empregos perdidos, contratações e expansões paradas e compras adiadas por empresas durante uma paralisação do governo. Se empresas não conseguem permissões, empréstimos ou aprovações federais a tempo, podem adiar grandes investimentos. Contratados que dependem de pagamentos federais sofrem logo com a falta de receita. Alguns podem até mesmo entrar em inadimplência em empréstimos ou demitir funcionários. A paralisação não derruba a economia, apenas a estagna.
Neste ponto, você pode estar se perguntando como um país tão grande e poderoso quanto os Estados Unidos pode simplesmente decidir não se financiar. Para responder, precisamos partir de uma lei fundamental, o Ato Antideficiência, promulgada em 1884 e emendada depois. O Ato Antideficiência impede que agências federais gastem ou comprometam recursos antes das dotações orçamentárias. Resumindo, se o Congresso não aprovar os fundos, nenhuma agência pode usá-los legalmente. Se o Congresso não aprovar os 12 projetos de lei de dotações para financiar o governo, ocorre a paralisação. Se só alguns dos 12 projetos de lei são aprovados, ocorre uma paralisação parcial. Apenas as agências sem financiamento param, as demais seguem operando. Por que as paralisações continuam ocorrendo logo após a meia-noite, em 1º de outubro, horário do leste? Bem, a resposta é porque republicanos e democratas não conseguem chegar a um acordo sobre como financiar o governo daqui para frente. Cada lado defende suas prioridades sem ceder o bastante para uma maioria. O Senado, que exige 60 votos para superar a obstrução, virou ponto de estrangulamento. Na última paralisação, os republicanos controlavam o Congresso, mas não tinham supermaioria no Senado. Aprovaram um projeto de lei de dotações limpo sem apoio dos democratas. Uma das partes mais irônicas e frustrantes de uma paralisação é que o próprio Congresso continua recebendo salário. Por lei, os membros do Congresso têm uma dotação permanente para seus salários, o que significa que seus vencimentos não dependem dos projetos de orçamento anuais. Isso parece uma brecha bem grande, como se os membros do Congresso parassem de receber salário. Eles provavelmente encontrariam uma solução muito mais rápido. Com o prolongamento da paralisação, partidos se culpam mutuamente. Republicanos dizem que democratas não negociam sem exigir cláusulas políticas. Enquanto isso, os democratas rebatem dizendo que os republicanos estão propondo cortes muito profundos e se recusando a preservar serviços essenciais. O público vê disfunção, mas nos bastidores, ambos os lados usam os prazos do orçamento como forma de pressão. A paralisação ocorre porque a lei exige autorização do Congresso para as agências funcionarem. E é aqui que o sistema parece estar mais quebrado. Quando os políticos se recusam a ceder ou não conseguem chegar a um acordo, todo o governo para completamente. E a tragédia de tudo isso é que a dor sentida pelo americano comum está sendo causada sem que ele tenha culpa alguma, mas pelos representantes que eles elegeram. Então, como tudo termina? Quando o governo volta após uma paralisação, não é como ligar um interruptor, mas sim como reiniciar um computador antigo. Lento, bagunçado e caro. Agências levam semanas ou meses para recuperar o trabalho acumulado durante o afastamento dos funcionários. Folhas de pagamento são corrigidas, inspeções remarcadas e bolsas e contratos congelados processados. Nesse período, a moral dos funcionários federais cai drasticamente e a confiança pública e a competência do governo pioram ainda mais. O Congresso geralmente usa a resolução contínua para evitar ou encerrar paralisações. Basicamente, isso é um projeto de lei de gastos temporário, que financia as operações do governo até uma data específica. A maioria das resoluções contínuas mantém o financiamento nos níveis do ano anterior, embora possam haver ajustes. De acordo com o Escritório de Responsabilidade Governamental, houve 47 resoluções contínuas entre os anos fiscais de 2010 e 2022. Duraram de um dia a quase 6 meses. Resoluções contínuas mantêm as luzes acesas, mas causam dores de cabeça às agências. A equipe precisa planejar tanto para possíveis paralisações quanto para financiamentos temporários. Restrições de contratação podem ser impostas e prioridades estratégicas adiadas. Projetos de longo prazo são vulneráveis, pois as agências não conseguem alocar recursos com confiança sem garantia de financiamento após a resolução. O fim de uma paralisação geralmente requer intensas negociações no Congresso. As duas câmaras devem aprovar o projeto de financiamento e o presidente sancioná-lo. É um jogo de alto risco e o compromisso é sempre necessário. Após o acordo, as agências ainda lidam com o trabalho acumulado durante a paralisação. Muitos analistas argumentam que o ciclo de paralisações poderia ser reduzido ou até mesmo evitado com reformas estruturais no processo orçamentário federal. Os comitês orçamentários do Congresso, que deveriam supervisionar o planejamento a longo prazo, geralmente não têm autoridade ou experiência para impor disciplina fiscal significativa. Membros juniores dominam os comitês,
Limites de mandato dificultam acumular conhecimento institucional e a supervisão é mínima. Reformar ou fortalecer esses comitês pode evitar impasses no futuro. Outro desafio é a visibilidade. O orçamento federal é dividido entre gastos discricionários, que o Congresso aprova anualmente, e programas de benefícios, que são baseados em fórmulas e supervisionados por comitês separados. Muitos legisladores e funcionários não têm uma visão completa e integrada dos gastos federais totais. Já governos estaduais e municipais costumam usar orçamentos de capital para distinguir investimentos de longo prazo das despesas operacionais. Métodos semelhantes em nível federal podem aumentar a transparência, evitar crises e ajudar o Congresso a perceber as concessões nas decisões de financiamento. A previsão de despesas futuras também poderia ser útil. O Escritório de Orçamento do Congresso produz projeções para 10 anos. Porém, custos como pagamentos de invalidez a veteranos e cuidados de saúde para idosos se estendem por décadas. Sem previsões detalhadas de longo prazo, é fácil para os legisladores focarem na política de curto prazo em vez de um planejamento fiscal sustentável. Portanto, sem reformas, há uma triste verdade inevitável. Assim que um fechamento termina, a contagem regressiva para o próximo começa. E o motivo é simples: essas crises não são acidentes. Elas estão enraizadas no sistema. Cada fechamento prova a mesma verdade perturbadora: a América é um país dividido. Os mecanismos para o impasse estão incorporados diretamente no processo orçamentário federal. E, a menos que reformas estruturais sejam implementadas, outro fechamento é inevitável. Um fechamento do governo pode paralisar o país, mas é menos grave que um colapso financeiro total. Assista a E se a economia dos Estados Unidos da América quebrar, para ver quão rápido tudo pode sair do controle. Ou clique neste vídeo em vez disso.